Muito bem. Vamos abrir nossa Bíblia para Josué capítulo 9. Livro de Josué, capítulo 9. Essas narrativas são relativamente longas e às vezes a gente não tem tanta paciência, mas a gente tem tentado aproveitar os tópicos e extrair lições que possam ser úteis para a nossa vida cristã. O livro de Josué é um livro de transição. Uma nação que estava vivendo no deserto, agora está fixando residência na terra prometida. E eles estão lidando aí com desafios de enfrentar outros povos, algumas batalhas, algumas conquistas. E vimos a derrota de Ai, ou na cidade de Ai. O capítulo 9, ele traz uma informação nova sobre um povo que estava aí na sequência para ser conquistado, e eles armaram uma estratégia para se livrar do confronto com Israel, e não só livrar do confronto, mas também se proteger como povo, que são os gibeonitas. E a lição que eu quero enfatizar, e eu vou repetir várias vezes, é a seguinte: quem julga as coisas pela aparência tem que conviver com as consequências. Se você não desenvolve discernimento para aprofundar nos julgamentos, nas avaliações, e ficar simplesmente na aparência das coisas, viver com muita frequência com as consequências dessas escolhas. Vamos ler os primeiros versículos, de 1 a 6, inicialmente. Josué capítulo 9, diz assim: Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra, nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazeis, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes
e as nossas sandálias já envelheceram, porquanto do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Depois de várias vitórias de Israel, já atravessaram o rio, teve um episódio negativo em Ai, mas logo eles corrigiram, e eles estavam desfrutando de um tempo de conquistas. O inimigo, temendo o avanço, o progresso do povo de Deus, muda de estratégia. Já não vem na força, trazendo espadas, mas agora vem com a arma mais perigosa, a astúcia. Às vezes a gente pensa que uma guerra declarada com armas é uma coisa mais perigosa. Mas, na verdade, a estratégia da astúcia, do engano, da sutileza, é muito pior. Porque não é uma coisa escancarada, não é uma coisa visível, não é uma coisa palpável. É algo que apela para o engano, para a sutileza. E os gibeonitas, sabendo nessa altura do que eles já tinham ouvido, que não poderiam obter resultado positivo com Israel, não poderia vencer pela força, eles tentaram e foram bem-sucedidos vencê-los pelo engano, pela estratégia da astúcia. Essa história é um alerta para todos nós. O perigo que nos ronda nem sempre vem com barulho de guerra. Às vezes vem disfarçado de amizade, às vezes vem disfarçado de humildade, de boas intenções, de modo que tudo parece tão bonito, tão bem desenhado, que a gente não consegue enxergar nenhuma coisa errada ou nada de negativo. Isso porque o inimigo, derrotado pela força, pode tentar vencer você pela sutileza. Aliás, uma das estratégias do diabo é o engano. E geralmente bem disfarçado, bem pintado. Foi assim com Eva, foi assim a tentação com Jesus. E por ausência de vigilância, muitas vezes até com oração, mas sem vigilância, não se consegue perceber o perigo da sutileza. É necessário estar atento, é necessário estar sempre alerta diante dos acontecimentos. Nem sempre a guerra contra você virá cheia de barulho, mas às vezes muito sutil. O engano pode vir por vezes pela aparência, de verdade. Você percebeu que alguns povos aqui, ouvindo de Israel do sucesso que Josué estava tendo na campanha de conquistar a terra, eles se organizaram para enfrentar, para confrontar Josué e seu exército. Os gibeonitas, por sua vez, moradores não tão distantes, aproximadamente 11, 12 quilômetros daquele local, convictos de que não teriam forças suficientes para enfrentar Israel, planejaram uma estratégia. Se reuniram os líderes da comunidade, da cidade e estado, conversa vai, conversa vem, várias ideias surgiram. A ideia que ganhou foi essa que você viu. Sendo gibeonitas, se nós chegarmos na frente e tentarmos fazer uma aliança com Josué, eles não vão aceitar. Mas que tal a gente fingir que é um povo que
veio de muito longe. Ah, mas não basta falar que nós somos de longe. É preciso provar que nós somos de longe. Como é que nós vamos fazer? Pergunta aí quem tem pão velho em casa, roupa velha remendada, odres de vinho já remendado. Vamos juntar tudo isso, sandália velha. Vamos formar um grupo, como se fossem nossos representantes, nossos embaixadores, e vamos ao encontro de Josué. Chegando lá, a gente apresenta o nosso temor a Deus, o nosso desejo de fazer aliança com eles. Se der certo, ganhamos. Se der errado, paciência. Porque não tinha muita escolha. Porque Josué ia conquistá-los. E assim eles fizeram. Criou toda uma aparência de coisa antiga para justificar que eles tinham vindo de muito longe. E era muito longe mesmo, porque quando saíram da casa deles, o pão estava fresquinho, ainda estava seco. Quente, não seco, quente. Né? As roupas ainda eram novas, as sandálias, e agora está tudo velho. Aqueles odres de vinho que eram feitos de couro, que demorava a estragar, já estavam remendados tudo. E Josué rapidamente deu ouvidos e caiu na cilada. Por quê? Julgou pela aparência. Quando Samuel foi ordenado a ungir um novo rei, porque Deus tinha rejeitado Saul, ele foi até a casa de Davi. E vieram vários filhos de Davi. O mais forte, o mais jeitoso, o aparentemente mais habilidoso. Aí ele disse, acabou, Samuel, porque não é esse ainda que é para ser ungido rei. Ah, tem um menino, um rapazinho, está lá, cuidando das ovelhas. O pai dizendo, nem vale a pena, traga o rapaz. Aí quando o rapaz chega, ele diz, é esse. Davi é ungido rei. E Samuel diz que Deus não julga pela aparência, mas o coração. Deus conhece o coração. Agora, nós não temos esse poder. Mas nós podemos crescer em discernimento. Nós podemos não ser precipitados. Não julgar as coisas a partir do meu interesse, do nosso interesse. Das vantagens que nós vamos ter. Do que nós podemos lucrar, do que nós podemos ganhar. Esse é um fato. Mas o outro fato é quando você não coloca as coisas na presença de Deus em oração. O texto enfatiza que Josué não buscou o Senhor, nem consultou o Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque vai passando o tempo, você vai amadurecendo, você vai ganhando autoconfiança, você vai confiando no seu jeitão de resolver as coisas, na sua habilidade. Aí você faz as coisas, como diz a linguagem popular, na tora. Faz na força, na brutalidade, na sua própria força. E aí às vezes você vai ter que conviver com as consequências disso por muito tempo. Às vezes pode ser um negócio, tem aparência de excelente. Você não consegue enxergar nenhum problema. Você fecha, assume um compromisso, faz uma aliança. Depois não tem como se desvencilhar. E você tem que levar aquilo por muito tempo. Quem quer desfrutar do melhor de Deus não pode se encantar pela aparência das coisas. Provérbios é muito claro. Há caminhos que parecem bons, perfeitos, mas o final, caminho de morte. Tem uma parábola, Lucas capítulo 11, que Jesus pergunta, qual o pai que o filho pedindo um peixe dá uma cobra, uma serpente? Qual é o pai que o filho pedindo um pão ganha uma pedra? Qual pai que faz isso?
exatamente incentivando a orarem, a buscarem o Senhor em oração. Porque o pai humano, sendo imperfeito, busca coisas. Imagine o Pai Celestial, o Pai das luzes, o Pai perfeito. Jovens solteiros, você lembrar disso. O rapaz conhece uma moça e pensa que é um peixe. Aí Deus diz, não, é serpente. Ou a moça, por outro lado, conhece um rapaz, pensa que... E Deus diz, não, é uma pedra. Mas esse é o perigo da gente ser precipitado com as coisas. Josué foi precipitado. Ele julgou baseado na aparência. As perguntas foram muito genéricas. E aceitou muito fácil. Isso é um alerta para você e eu não esquecermos de desenvolvermos o discernimento bíblico. Porque o engano espiritual, ele geralmente se apresenta com aparência de piedade, como se fosse uma coisa boa, algo confiável. Por trás dessa busca dos gibeonitas, não era só um povo que aparentemente temente a Deus. Eles queriam preservar suas vidas, as vidas das suas famílias, mas eles não queriam abandonar os seus ídolos. Eles sabiam que o risco era iminente de perder suas vidas, mas o interesse era não abandonar os ídolos deles. Sabe, a aparência só convence quem não busca discernimento espiritual. A aparência só encanta quem não se preocupa com as coisas espirituais. Porque mentira bem contada engana até coração sincero. Isto é, que não consulta a Deus. Uma mentira bem contadinha, bem apresentada. Mesmo que você seja sincero, você corre risco se você não consultar a Deus. Em todas as épocas, Velho Testamento, Novo Testamento, precisamos de discernimento. Precisamos sabedoria de Deus para discernir as coisas, para separarmos o certo do errado, a verdade do engano. Naturalmente nós não conseguimos fazer isso sozinho. E a gente facilmente tem uma atração pela aparência, né? Agora, nem toda palavra mansa vem de um coração puro. Nem todo gesto de paz é genuíno. Sempre há o risco. E aqui no versículo 14 e 15, a gente percebe que o erro do engano nasce de um coração cheio de autoconfiança. Olha o versículo 14 e 15 novamente. Ele diz: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram absolutamente nenhum conselho de Deus. E esse é o ponto central aqui nesse capítulo. Josué, que em outros momentos a gente via buscando a direção de Deus, a direção divina, agora decide pela lógica humana. Simplesmente por aquela aparência de coisa velha, foi suficiente para convencer Israel. E por isso esse erro não foi simplesmente um erro humano, também foi um erro espiritual. Eles tinham condições de avaliar melhor ali. Eles tinham condições de desconfiar da aparência. Mas quando a nossa oração é substituída pela pressa,
o discernimento se perde. A pressa atropela qualquer possibilidade de decidir corretamente, não é? Então, o sucesso sem oração é o caminho mais rápido para o fracasso espiritual. Pessoas bem-sucedidas estão diante de perigos. Por quê? Porque elas podem substituir a oração por sua sabedoria. E aí é o caminho mais curto, mais rápido para o fracasso espiritual. Foi um erro grosseiro, que eu e você sabemos disso há muito tempo, mas que infelizmente, muitas vezes, cometemos o mesmo erro. Tomamos decisões sérias, sem avaliar, sem pensar, sem ver o que aquilo afeta a minha comunhão com Jesus, ou o que aquilo contribui para o progresso do meu relacionamento com o Senhor, muitas vezes voltado pelo próprio Senhor. Quantas vezes, quantas decisões você, eu, temos feito sem buscar o Senhor? Que tipo de prática tem predominado na nossa vida? Pode ser negócios, parcerias, casamentos. Depois, sofremos com as consequências. A fé madura consulta a Deus antes de agir, não apenas depois de errar. Porque frequentemente a gente inverte o papel. Porque se você gasta pouco tempo, ou quase nada, buscando no Senhor sabedoria e direção para a sua tomada de decisões, provavelmente você vai gastar muito tempo depois pedindo que Deus tenha misericórdia de você, pedindo que Jesus contorne as consequências ou te dê força para livrar das consequências. Portanto, sejamos humildes, reconheçamos os nossos limites e sem acanhamento, sem vergonha, aproximemos do trono do Senhor com as palavras: Senhor, tem misericórdia de mim, me dê sabedoria, compartilha comigo o teu discernimento, abra os meus olhos para enxergar o que eu não estou vendo, talvez conversar com outras pessoas a respeito daquilo, ouvir outros pareceres. Agora, é claro que eu não estou falando de decisões corriqueiras do dia a dia, mas tem decisões muito sérias na vida da gente. Outro dia, eu e Joadã conversando sobre um casal que chegou no fim do casamento, e a primeira coisa que vem na cabeça: a mãe tinha alertado. Esse negócio de casamento é bom, viu, os pais? Para vocês que são solteiros, é muito bom um discernimento. E a mãe tinha alertado. Depois de alguns anos, a tragédia, casamento marcado por traição, por descuido, falta de respeito e abandono. Com todo o cuidado, a gente corre risco. Negócios aparentemente bons. Eu estou rindo porque eu vi hoje um vídeo, um cara reclamando de que comprou uma vaca leiteira, e agora que a vaca está no curral dele, não dá aquele tanto de leite que o vendedor, e dos 4 tetos, só 2 funcionam. A vaca era doente. Mas é linda a vaca. O vendedor enganou e ele estava indignado. A aparência das coisas não é tudo. Não se engane. Eu sei que a gente às vezes tem rapidez de fazer as coisas, a gente quer resolver para ontem, e dependendo do temperamento da gente, isso é pior ainda. Às vezes a gente não quer paciência. Agora, quando isso é coisinha simples que não compromete, coisa simples, foi a vaca que berrou. Não sei se era a vaca ou se era o demônio, né?
Isso, a gente corre esse risco frequentemente. Por exemplo, tem poucos jovens solteiros aqui, mas olha, pensa numa encrenca, um casamento mal escolhido. É rolo para a vida toda, meu. É complicado. Ou um negócio que envolve grandes quantias, compromissos, ou vendas para alguém que quer te enrolar, alguém que quer te passar a perna. Tem uma série de coisas. A aparência é uma estratégia muito frequente. Quem julga só pela aparência vai ter que conviver com as consequências. E o remédio para fugir dessa questão é não ter medo de gastar tempo orando, buscando o Senhor. Na sequência, a gente vê Josué fazendo aliança com o engano. Olha o versículo 16. Ao cabo de 3 dias só durou. Depois de terem feito aliança com eles, descobriram a verdade. Ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles, ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Queriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. 3 dias depois, descobriram o erro. Mas agora era tarde. A palavra já tinha sido empenhada, já tinha sido feita diante do Senhor. E agora, mesmo sendo enganados, não podiam quebrar o juramento feito diante do Senhor. Por outro lado, agora, a decisão de Josué de cumprir aquela aliança mostra o respeito que ele tinha pelo nome de Deus. Então, por causa do Senhor, nós vamos sustentar essa aliança. O erro foi dele, sim, mas o caráter de Deus exige integridade mesmo diante da falha. Mesmo diante. O engano não permitia ou dava carta branca para eles não cumprirem. Eles deveriam cumprir. Que contraste! O povo pecou por falta de oração, mas se manteve fiel por temor a Deus. É engraçado isso, né? Por um lado, eles erraram por falta de oração. Por outro lado, se demonstraram íntegros, fiéis, por conta do temor que eles tinham a Deus. O povo de Deus, o servo de Deus, pode errar por descuido, mas não deve mentir por conveniência. A gente pode até errar, estamos sujeitos, mas mentir por conveniência, para tirar vantagem, por algum benefício, não. Isso não combina com o caráter de Deus, com o temor a Deus. O verdadeiro arrependimento não apaga o erro, mas muda a atitude do indivíduo. O arrependimento muda
o coração, mas não apaga o erro. E muitas vezes nem as consequências também. E quando a gente, mesmo ao meio do erro, reconhece a soberania de Deus e a santidade de Deus, isso é demonstrado por fidelidade, por temor a Deus. E agora, eles têm que conviver com isso. Mas no restante do capítulo, você percebe uma coisa: mesmo diante do erro, a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus nunca falha e nunca nos abandona. Deus é firme nas suas ordenanças, mas sempre gracioso, ou seja, nos trata por graça, não por méritos. Na salvação, por exemplo, nós merecemos a morte, a separação de Deus. E Ele graciosamente nos salva por meio da fé em Jesus Cristo. E uma fé que nem é nossa, é um presente de Deus. E não é nossa exatamente para que a gente não se glorie, não se exalte dos feitos pessoais, mas é graça para que a gente diga: Senhor, muito obrigado, se não fosse o Senhor, eu não seria salvo. Isso é graça. A graça de Deus não só salva, como também ela sustenta. Ela é suficiente para nos guardar, nos sustentar diante das adversidades, como Paulo testemunha. E o versículo 22, até o final, exalta isso. Ele diz: olha, chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganaste dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, ou seja, até no dia que Josué escreveu, né? Hoje, nem no Nordeste mais tem gente carregando água mais, né? No lugar que Deus escolhesse. Quando eu vim pela primeira vez aqui no Ceará, fui conhecer o sertão, e eu achava um trabalho bruto, pessoal com um varão assim nas costas e 2 tambores para botar água dentro de casa. Eu disse: meu Deus, ainda bem que lá tinha água onde eu nasci e fui criado, porque eu pensei, isso aqui ia salvar para mim. E hoje, muito pouco isso, graças a Deus. Mas a graça de Deus está transformando esse quadro. Então Josué transforma a punição dos gibeonitas em um chamado de serviço. Eles se assumiram uma função muito específica. Agora eles eram cortadores de lenha e tiradores de água para a casa do Senhor, as coisas do tabernáculo. Porque o tabernáculo precisava de lenha e precisava de muita água. Lembre-se que logo na entrada, se você tem na sua cabeça o desenho do tabernáculo, ele era um espaço quadrado assim. Na entrada tinha uma pia e logo em seguida tinha um altar onde era feito os sacrifícios. Só que os animais eram degolados, sangrados ali. Então aquilo acumulava sangue, então precisava de água. Não precisa ser... aquele lugar não era um lugar cheiroso. Sangue e outros animais, aquilo era um trabalho contínuo. Então precisava... E o fogo não podia apagar. No livro de Êxodo,
quando inaugurou o tabernáculo, a glória do Senhor tomou conta do lugar e o fogo foi aceso. Quando eles mudavam o acampamento de um lugar, tinha uma equipe para levar o fogo. O fogo que foi aceso pelo Senhor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, talvez tentaram oferecer sacrifício a Deus fazendo o próprio fogo. E diz o texto que Deus os matou ali mesmo, porque foi fogo estranho. Então o fogo, a lenha, era importante. Eles tinham dois trabalhos: tirar a cinza e jogar lenha, né? Tira a cinza e joga lenha. É assim que faz churrasco, viu? O pessoal, eu já fui fazer churrasco na casa de alguns aí. Aqui não. O pessoal não tira a cinza. Tem um palmo de cinza. Isso aqui atrapalha, mas você tem que tirar a cinza e colocar a lenha. A vida da gente é assim também. Você tem que tirar a cinza e colocar a lenha para manter o fogo aceso. O seu fervor pelas coisas de Deus, né? Seu coração precisa estar aquecido por amor a Deus, por desejo de servi-lo. E aí você tem que tirar a cinza e botar a lenha, tirar a cinza e botar a lenha. Então esse povo aqui tinha um trabalho importante no tabernáculo. Eles não tinham acesso para fazer isso, mas eles traziam a lenha e eles traziam a água para cuidar disso aqui, né? Isso mostra que Deus usa até os enganos humanos para cumprir os seus propósitos, né? Até os nossos erros, Deus transforma isso de maneira graciosa. E a presença dos gibeonitas no serviço do santuário mostra que até os estrangeiros poderiam participar do culto quando eles se submetiam à aliança com Deus, né? Então, até os estrangeiros, né? Então, a graça de Deus, ela não apaga a verdade, mas ela transforma em instrumento de redenção. Mesmo diante do erro de Josué, dos príncipes, de todos aqueles que estavam com ele, do engano usado pelos gibeonitas, Deus transforma aquela situação numa espécie de redenção. Eles foram preservados, embora usando estratégia errada. Mesmo quando somos enganados, Deus pode transformar a situação. Ele corrige as circunstâncias, Ele restaura e, sobretudo, nos ensina a confiar mais nele do que na nossa própria percepção, na nossa própria sabedoria. Uma grande lição que sai desses erros, e eu acredito que, pelo menos, se não todos, pelo menos a maioria, já tomou decisão precipitada e pagou um preço por isso, né? Mas já conviveu com a ideia de que Deus usou aquilo para ensinar, para fazer com que a gente entendesse o quanto é necessário depender do Senhor e não confiar na nossa própria percepção. Provérbios capítulo 3 diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e não te estribes, e não confie, não se firme no seu próprio entendimento. A gente tem muita cara de humilde, mas a gente é orgulhoso. Às vezes a gente tem cara de humilde, fala como humilde, tem atitudes de humilde, mas na hora de tomar decisão a gente se revela muito orgulhoso. É do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. E a gente cria problemas para nós e muitas vezes para a família da gente, que convive com a gente. Por falta de discernimento, por humildade, para desenvolver a mente de Cristo. Josué 9 é de fato uma lição sobre discernimento e dependência do Senhor. Incrível, Israel venceu muralhas, Jericó, mas caiu diante de uma mentira bem contada. Percebeu isso? Às vezes você pode ser uma grande pessoa, mas pode cair
diante de uma mentira bem contada. O maior inimigo do povo de Deus não é a força externa, mas é a falta de comunhão interna. E o cristão é assim. Quem não consulta o Senhor acaba acreditando em tudo que parece certo. Quem não gasta tempo buscando o Senhor para discernir as coisas, acaba acreditando em tudo que parece certo. Portanto, considere, antes de qualquer decisão que você for tomar, consulte o Senhor. Fale com Jesus sobre isso. Talvez seja necessário várias vezes. Jesus passou uma noite em oração, segundo Lucas capítulo 6. E no outro dia ele escolheu 12 discípulos. Lembra disso? E ele errou? Ele não errou nenhum. Até Judas foi certo para cumprir a profecia. Desconfie da aparência das coisas. Confie na palavra. Cuidado com discursos bem elaborados. Cuidado com falas que parecem não ser comprometedoras. Cuidado com coisas que só trazem para a sua consideração lucros, rendimentos. Confie na palavra. Agora é tarde. Eu já me precipitei. Já tomei decisão errada. Já caí no engano. Deixe Deus transformar o erro em aprendizado e oportunidade de serviço a Ele. Já aconteceu? Então, deixe Deus agora transformar o aprendizado em aprendizado, lições. E peça a Deus oportunidade para servi-lo através dessa situação. Quem julga só pela aparência vai ter que conviver com as consequências negativas. Que o Senhor Jesus nos ajude a termos discernimento na nossa caminhada e tomarmos decisões na dependência dEle, com o aval dEle, baseados na palavra.